Bora lá, galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando sobre o jogo do Flamengo e Milionários da Colômbia. Jogo importante para o Flamengo. O Flamengo é segundo colocado do grupo. O Flamengo só depende dele para poder avançar para a próxima fase da Libertadores. Lembrando, Bolívar, nesse momento, Bolívar tem 10, Flamengo tem 7, Palestino 7, Milionários 3. Então a briga entre Flamengo, Palestino e Bolívar. Lembrando que o Flamengo ainda tem chance de passar em primeiro. Se o Flamengo vencer, a equipe do Bolívar não ganhar, o Flamengo passa na primeira colocação. Mas tem um porém: se o Flamengo não vencer ou empatar esse jogo contra o Milionários e o Palestino vencer, o Flamengo fica de fora da próxima fase da Libertadores. Então são dois mundos que tem o Flamengo: ou passa na primeira colocação ou até mesmo na segunda, ou o Flamengo não passa, né? A situação bem complicado. O Flamengo só depende dele, vai jogar em casa diante de sua torcida. Na minha opinião, o Milionários é uma equipe fraca, então o Flamengo tem a obrigação de vencer no Maracanã diante de sua torcida. E vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo e também a escalação do Flamengo para esse jogo contra a equipe do Milionários. Que conta pra gente tudo que envolve a partida no Maracanã. Após quase um mês, a camisa 5 vai voltar ao Flamengo diante do Milionários na Libertadores. Éric Pulgar. Entre tantos nomes badalados, o chileno chegou quase desconhecido e se tornou fundamental, especialmente a partir da era Tite. Ter o volante em campo significa invencibilidade em 2024. Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, ele vai ser relacionado. Ser titular ou não depende, claro, do treinador. Por enquanto, Alan tem sido substituto. Tite sempre preza e ressalta o equilíbrio nas suas equipes. Neste quesito, Pulgar é o seu parâmetro no Flamengo. Tão logo deixou o time lesionado no clássico contra o Botafogo, há cerca de um mês, a irregularidade começou. O chileno saiu no intervalo com o jogo empatado sem gols. O time acabou derrotado por 2-0. Nos outros 3 jogos no Brasileiro com Pulgar, 2 vitórias e 1 empate. Na Libertadores, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. No Carioca, 11 jogos, com 9 vitórias e 2 empates. Tite nunca escondeu a preferência pelo chileno. Joga muito. Ou boxe to boxe ou posicional, pode escolher. Pronto. Qualidade técnica que tem, tu pode usar nas duas funções aqui, ser sintético. Se tu quer um jogador mais posicional, ele te dá para jogar com um jogador pelo lado. Certo? Se tu quer um jogador para liberar ele para fazer boxe to boxe, ele vai fazer porque ele tem qualidade técnica individual. O Flamengo precisa ir além de não ser derrotado. É necessário vencer para avançar às oitavas da Libertadores. Fabrício Bruno, de saída para a Inglaterra, faz um de seus últimos jogos. Gabigol tem o primeiro encontro com o Maracanã após a polêmica com a camisa do Corinthians. De La Cruz está liberado depois do susto no joelho, mas o ponto de equilíbrio está de novo à disposição. Pulgar, enfim, voltou. São muitos personagens que envolvem, então, a partida de hoje do Flamengo. E aí o Rafael Marques volta lá direto do Maracanã, porque, Rafa, além dessas figuras, desse reencontro e desses personagens, o retorno do Pulgar e a questão envolvendo De La Cruz podem favorecer o time a voltar a ter 4 jogadores no meio de campo e 2 atacantes. Essa é uma outra discussão tática que também envolve o Flamengo, Rafa. Sim, e nós já vamos passar aqui para o Fã de Esporte alguns números que mostram muito bem, elucidam muito bem a diferença de rendimento e também, né, de eficiência entre os dois esquemas que o Tite utilizou desde que assumiu o comando técnico do Flamengo no meio do segundo semestre do ano passado. A verdade é que, por predileção, o Tite gosta de escalar as equipes dele num 4-4-2, mas durante muito tempo o campo falou mais alto, e quando ele tinha o Luiz Araújo, principalmente o Cebolinha, em alta performance,
Fluminense, ele se rendeu a um 4-3-3 que foi até potencializado pela então lesão do Gerson. O Eric Pulgar se machuca, entra o Alan e o Flamengo recupera o seu equilíbrio mudando o esquema por decisão do próprio treinador. Luiz Araújo hoje é reserva do time do Flamengo. A partir do momento que o Gerson voltou e recuperou sua melhor condição física, o Flamengo voltou a jogar com 4 homens no meio campo. E hoje, apesar dessa invencibilidade do Flamengo com o Pulgar em campo em 2024, a tendência é que o chileno comece no banco e o Alan se mantenha como titular, compondo o meio campo com o Gerson, com o De La Cruz e com o De Arrascaeta, com o ataque composto pelo Pedro ao lado do Cebolinha. O Bruno Henrique está de volta, fica no banco, e o Gabigol também no banco como opção. O ataque mais histórico da nação hoje é um ataque reserva nas mãos do técnico Tite. Importante ressaltar que, já trouxemos na participação anterior, o Flamengo tem ótimos números como mandante na Libertadores e vai hoje defender uma invencibilidade de 26 jogos jogando em casa. Não perde aqui pela Libertadores desde 2019, quando perdeu para o Pearol por 1-0. Abel Braga ainda era o técnico do Flamengo antes do Jorge Jesus. Perdão. E naquele jogo o Gabigol foi expulso, então essa invencibilidade é mais um elemento para a gente trazer para a discussão. Mas o grande debate que se desenvolve nesse momento é se o Flamengo deve jogar com 3 atacantes ou com 4 meias. Bruno. E aí estão os números, Rafa, que você destacou pra gente, né? O Flamengo nessa temporada, a gente tirou o campeonato estadual, tá? Então a gente tá contando as partidas aí de Libertadores, de Copa do Brasil e de Brasileiro, com os pontas e sem os pontas. Ou com os externos desequilibrantes do Tite, sem os externos, tá? Com os pontas, o aproveitamento é de 58%, sem os pontas, 63%. É interessante a gente ver, Donk, que o número de gols marcados... tudo bem que sem os pontas, o time marca mais e sofre menos gols. Quer dizer, mesmo sem, então, esses jogadores ali pelo lado, o time consegue ter melhores números ofensivos e ainda me parece mais equilibrado. Qual que é a dúvida aí, então, hein? Pois é, acho que a questão muito mais é de quem você tem à disposição, quanto que isso influencia e a possibilidade também de alternar durante o próprio jogo mesmo, porque o Rafa falou da formação 4-4-2, dá pra ser com 2 pontas da mesma forma, com o Cebolinha jogando por um lado, o Gerson sendo mais ou menos, né, um ponta que não é muita característica dele, com a Arrascaeta atrás do Pedro. Então, assim, é um time que pra mim pode diversificar. Eu, sinceramente, nem me prendo tanto à formação tática do Flamengo em relação à versatilidade desses jogadores. Por exemplo, o De La Cruz a gente já viu jogando mais aberto em algum momento e agora jogando muito bem como um segundo volante, com o Gerson funcionando bem, jogando aberto pelo lado direito, como jogou, foi o melhor em campo na partida contra o Bolívar, atuando dessa forma. Então, a gente vê os números e tudo mais, mas, sinceramente, acho que quando a bola rola, eu acredito muito mais nos encaixes que o time faz dentro da partida, muito mais do que ficar preso à formação tática da equipe do Tite. A formação, a própria escalação. Exato. Ter ali, sei lá, o Cebolinha e o Luiz Araújo e o Pedro. Vai ter esse trio de ataque, é isso? O jogo do Flamengo é por dentro. É por dentro. Então o jogo do Flamengo é com a Arrascaeta e com o De La Cruz, é isso que você quer dizer ou não? Também. Eu acho que hoje a melhor versão tem o Gerson. Porque o Gerson você pode colocá-lo, ele é um meia pela direita, ele pode ser um ponta articulador. É isso. Mais ou menos o que o Everton Ribeiro fez por muito tempo, com a camisa do Flamengo. Né? E quando ele está muito focado também, sem a bola, participativo, o time fica muito equilibrado também defensivamente. Por exemplo, a gente viu essa versão dele em um jogo que o Flamengo soube explorar bem o lado do campo contra o Bolívar. Cebolinha muito bem pela esquerda, o Gerson muito bem pela direita. Eu acho que quando você fala de Flamengo, você fala de um time associativo, que precisa de aproximação. É uma reunião de talentos. Esses caras precisam jogar mais próximos, né? Juntos. Você deixa eles muito distantes, complica. E essa foi uma dificuldade do Tite até agora, em algumas partidas, né? Ele focou muito no esquema com os 2 pontas. Quando você tem o Luiz Araújo, outra característica. Luiz Araújo não é um cara criativo, de pensar jogo, não é um cara articulador, é um cara agudo, velocidade, potência, voltar para ajudar numa recomposição, na marcação, uma outra característica. Ele entrou até bem, melhorou o time contra o Amazonas. Entrou bem, porque o jogo pedia mais velocidade naquele momento. Mas eu ainda acho que a melhor versão, no geral, hoje do Flamengo tem Pulgar, De La Cruz como segundo homem, vendo o jogo de frente, conduzindo essa equipe. É o cara que conecta as peças. Arrascaeta, Cebolinha, Gerson e o Pedro. Para mim, esse é o time ideal
do Flamengo. O Gerson joga aonde, então? Mais aqui pela direita, mas ele é um cara que também ele tem liberdade para vir por dentro. Até porque o De La Cruz pode ocupar esse papel pela direita, muitas vezes. O Tite tem que dar liberdade para os caras, de uma maneira organizada, dar essa liberdade para os jogadores conseguirem uma aproximação. Acho que o Flamengo fica com mais repertório, mais imprevisível e fica mais difícil para o adversário neutralizar. Ô, Rafa, eu estava lembrando de uma declaração que o Tite deu após uma vitória no Campeonato Carioca, quando o Flamengo venceu por 4-0 o Boa Vista. E aí ele atuou com os... Porque o começo, né, da temporada com o Tite era com meio campo, né, com esse jogo com o meio campo, mas sem os externos. E aí ele passou, durante aquelas vitórias no Campeonato Carioca, a escalar o time com os pontas. E aí, depois daquela goleada, ele falou o seguinte: a equipe já está entrosada com os externos. Joga sem pensar. A outra vai ter que aprender a jogar sem pensar. Dá para ter o quarteto no meio e fluir. Futuramente vai ter as duas possibilidades. E aí, como o Dom que estava falando, ter em campo assim, a melhor versão das duas formações. O que é melhor para o Flamengo, Rafa? Bom, no momento é jogar dessa forma no 4-4-2, como os números respaldam, e até a explicação que o Donan trouxe para mim, ela liquida muito bem essa discussão. Eu acho que há pouca brecha para contestação, porque se a gente fizer uma linha de corte mais recente, e até no VT do Pedro Torre nós trouxemos aí elementos acerca do Flamengo se empolgar, se nós fizermos essa linha de corte mais recente, a gente vai perceber que esse Flamengo de 2, 3 jogos para cá, da partida contra o Corinthians em diante, passou a ser novamente o Flamengo de imposição de qualidade. O Flamengo com uma média de atuação mais satisfatória, o que não vinha acontecendo antes, e foi no esquema 4-4-2. Então, o Tite acaba tendo, a esta altura, estamos entrando em junho, uma mistura, uma espécie de ponto de interseção entre o conceito dele e o que o campo está falando. Quando lá atrás ele faz a defesa pública, a qual você faz referência dos externos, ele está apenas verbalizando aquilo que o campo estava mostrando. É bem verdade, contra adversários mais limitados tecnicamente, de um nível de exigência menor, adversários do Campeonato Carioca. A partir do momento que começam jogos de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, o Flamengo passa a ter uma exigência maior de competição. E dentro desta exigência, a média mostra o 4-4-2, um esquema mais equilibrado, com essa liberdade para o Gerson de vez em quando ser ali um ponta-direita. O Gerson não pode ter o seu futebol limitado. Quando ele tem liberdade, o Flamengo cresce em inventividade. Quando ele está posicional, o Flamengo perde esse jogador que ajuda muito nessa movimentação, nessa construção, nessa técnica. E eu acho que o Tite já percebeu que a melhor maneira de trabalhar o elenco do Flamengo é dar sequência ao que vem acontecendo nas últimas 3 partidas. Mas esse time, com esse desenho, me parece mais próximo do que era o Flamengo do Dorival do que os times de mais sucesso que o Tite já montou. Não é, Donk? Com esse meio-campo, assim, com esse losango? Pode ser, mas é que eu acho que ainda você tem uma... É que eu acho que você tem uma característica, por exemplo, com o Cebolinha de lado de campo que você não teria com o time do Dorival. Que aí era Pedro e Gabigol. Exato. Então, com o Everton Cebolinha, ainda que seja um 4-4-2, é um cara mais caindo para a beirada, que acho que é a grande força dele. Para mim, a discussão que a gente tem, eu concordo com os colegas quando eles colocam da melhor formação, a escalação que o Donan colocou. Para mim, ela passa muita discussão a partir do Gerson. Porque, querendo ou não, as formações, de certa forma, acabam sendo muito semelhantes. Mas a característica do Gerson muda muito. Que ele jogando mais aberto pela direita, teoricamente, ele acaba tornando o time muito mais criativo por dentro, como o Dona colocou, mais associativo. E isso acaba ocupando o lugar de um ponta-direita. Acho que a questão que a gente está debatendo muito aqui seria muito por conta dessa característica dos jogadores. Vamos pensar no Luiz Araújo como ponta-direita. Acho que a discussão acaba sendo muito aí. E acho que o ponto, para mim, principal, falando do time do Flamengo hoje, é o que o Rafa falou. Acho que assim, você limitar o Gerson, pensar no cara aberto pro lado direito, você acaba limitando muito o jogo. E tendo ele fazendo essa movimentação, às vezes jogando aberto pelo direito, saindo e circulando por dentro, eu acho que possibilita muito que o Flamengo seja mais imprevisível. Então, acho que o time do Flamengo hoje, ele pede essa formação com o Gerson atuando mais pela direita. E o próprio Tite falou sobre a questão posicional, né, ele tem o dever de uma maneira posicional, levar essa bola com qualidade, mas ele gosta de dar liberdade para os jogadores ali na frente.
Eu acho que ele tem que dar essa liberdade para circular também. Os próprios jogadores têm que ter essa proatividade mesmo, né? De circular e de serem mais intensos. E eu consigo lembrar de alguns times, por exemplo, Seleção Brasileira. A gente viu, por exemplo, em alguns momentos ele utilizando o Coutinho pela direita, como um meio articulador que também tinha essa liberdade para circular por dentro. Corinthians 2015, Ralf Elias, Renato Augusto, Eu ia o falar de Jadson. 2015. O Jadson, pela direita, também como esse meio de articulação, Malcom e Wagner Love. Foi um time que rendeu, né, de uma forma interessante no meio para frente. Eu acho que não sai tanto assim do que ele fez na carreira. Obviamente, a gente teve alguns times dele mais marcados por pontas, né? Mais agudos ali pelo lado. Mas acho que ele consegue ter um repertório legal. De 2019 era assim. Eu acho que ele consegue ter um repertório legal. Né? Nesse momento, eu encaro que é melhor você ter o De La Cruz como segundo homem e o Gerson mais pela direita. Acho que o Gerson hoje como segundo homem não vai entregar a mesma dinâmica de jogo que o Uruguai. Na própria intensidade. Você acha que o De La Cruz ele consegue ter mais intensidade do que o Gerson, Rafa? O De La Cruz ele dá mais dinâmica ao jogo de construção na primeira linha. Por que o Donan defende, eu concordo, o De La Cruz jogando mais recuado, quase que ao lado do Pulgar? Porque quando ele recebe essa bola, depois de uma primeira construção na linha defensiva que é mais lenta, ele começa a acelerar. Ele começa a dar a velocidade que o Flamengo precisa para, em sincronia e em organização ofensiva, chegar no gol adversário. O De La Cruz jogando de frente, recebendo essa bola e distribuindo, ele acaba sendo muito mais útil do que tendo que batalhar pelo espaço numa segunda linha de meio campo, numa intermediária mais ofensiva, perto da área oponente. O Arrascaeta faz isso melhor, porque é mais matreiro e tem mais visão do adversário. O adversário visa mais o Arrascaeta em campo. A presença do Arrascaeta muitas vezes no time do Flamengo em fase construtiva é sem tocar na bola. É em diagonais que abrem o espaço, principalmente para o lado esquerdo. O Flamengo tem uma tendência a jogar mais por esse setor. É um time adernado para a esquerda, porque tem ali o Cebolinha, porque tem ali o Ayrton Lucas. O próprio Arrasca tem uma tendência a cair mais ali para o setor esquerdo. Então, por característica, o Flamengo tem essa predileção. Com o Gerson tendo essa liberdade, com o De La Cruz construindo, de certa forma, mesmo sem ter o Varela, um jogador com tanta agressividade como é o Ayrton Lucas, o Flamengo vai equilibrando um pouco mais do lado direito. Fica sendo um time com alternativa de jogo também para aquele setor. Por isso que o papel do De La Cruz como um construtor em primeira linha é fundamental. Eu também não consigo imaginar hoje o Dom que fala sobre ele também fazer o papel de jogador aberto pelo lado direito circunstancialmente. Acho que faz. Na seleção uruguaia faz muito e fazia muito no River Plate na última versão. Agora, para funcionalidade desse Flamengo, o De La Cruz, numa linha de construção primária do jogo, é mais importante. Ô Rafa, como é que tá o ambiente? Galera, isso aí, né? O Flamengo tem muitos jogadores bons, então o Tite tem boas ferramentas para poder trabalhar. Não é desculpa o Tite falar, não temos. Não, tem jogador de todas as posições. O Tite tem que trabalhar, né? É só usar, porque o grande problema do Flamengo foi o quê? É que quando o Gerson voltou, o Tite não conseguiu botar o Gerson no banco. Não consegue botar o Gerson no banco. E o Flamengo, a melhor versão do Flamengo foi quando o Gerson não estava no Flamengo. Essa é a verdade. Esse foi o melhor Flamengo. Então, o Flamengo com essa de Gerson caindo pela direita, um jogo ou outro pode dar certo, mas é uma incerteza. É uma incerteza. Na minha opinião, deveria usar o jogador da posição, né? E não adianta, tem que ser o De La Cruz tem que jogar um pouco recuado. O Arrascaeta tem que ser pensado ainda a titularidade dele até melhorar a parte física dele, porque não adianta o Arrascaeta muito mal fisicamente. Quando o Arrascaeta não está bem fisicamente, o futebol dele desaparece em campo, essa é a realidade, mas é um jogador que tem uma qualidade assim, impressionante, mas é uma coisa também que tem que ser pensada também, né? Porque o Arrascaeta não está conseguindo jogar, né? O físico dele não tá bom, e o Tite precisa fazer alguma coisa aí de diferente aí com o Arrascaeta, né? E hoje, o time do Flamengo não vamos ter tanta novidade, né? Vamos ter Rossi, Léo Ortiz, Davi Luiz, Varela, Alan, De La Cruz, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Esse é o time do Flamengo. O Gerson jogando pela direita novamente. O Arrascaeta, né? Jogando a sua posição. E Cebolinha jogando da esquerda. E teremos aí a volta também do Bruno Henrique. Bruno Henrique voltando a estar no banco do Flamengo. Assim também como o Pulgar, né? A princípio o Pulgar não vai ser titular. O jogador ficou um mês aí
parado, então acredito que ele não deve iniciar jogando pelo menos esse jogo. O Alan tem jogado bem, então acredito que o Pulgar vai ser opção aí no banco de reserva caso o Flamengo precise no segundo tempo.